Se amanhã todos os tribunais brasileiros fechassem por 6 meses, a sua advocacia continuaria de pé? Essa pergunta pode até parecer absurda, mas ela mostra uma fragilidade que muitos advogados podem não perceber, que é depender de uma advocacia exclusivamente judicial. Hoje eu queria conversar sobre como essa dependência pode limitar o crescimento da sua advocacia. Existem formas mais estratégicas de exercer a nossa profissão. Primeiro de tudo, eu não estou dizendo que o judiciário é ruim. A questão que eu estou trazendo aqui é para os colegas advogados que dependem exclusivamente do judiciário para trabalhar, para ganhar seus honorários. Quando o advogado faz do judiciário o centro da sua carreira. Quando toda a nossa renda depende do judiciário, a gente tem que lidar com problema de sistema, tempo do juiz, pauta de audiência, movimentação processual, perícia. A gente estuda 5 anos para resolver problema, não para ajuizar processo. Hoje a advocacia mudou, porque hoje o cliente procura previsibilidade, rapidez, agilidade, redução de conflitos e prevenção. Os clientes hoje em dia, eles estão muito mais informados. O acesso à informação é inquestionável. Então, quando eles chegam para a gente, boa parte do que a gente teria a dizer para eles já vem com a informação pronta. E o cliente, se ele tiver a instrução adequada, ele não acorda querendo entrar com um processo, ele quer resolver uma situação dele. O processo, ele é apenas uma ferramenta, ele não é a única possibilidade. Para quem está acostumado com o sistema de justiça multiportas, significa que o judiciário é apenas uma das portas de entrada do acesso à justiça. Então, o conceito desse canal, que significa advocacia além do processo, não significa que a gente vai abandonar por completo o judiciário. Eu sou advogada de família, sou advogada há 20 anos e dentro desse meu percurso na advocacia, eu trabalhei um tempo da minha carreira dentro do Poder Judiciário como assessora de magistrado. Então, consegui estabelecer dentro da minha atuação a visão do lado de dentro e de fora do balcão. E justamente por esse meu tempo de atuação lá dentro, e depois que eu saí definitivamente, outras possibilidades eu entendi que seriam necessárias para eu retomar minha advocacia, porque o sistema do judiciário claramente não comporta o tanto de demandas que todos os dias são colocadas para os juízes darem conta, né? E para os servidores também. Então, nesse contexto, eu busquei atuar de uma forma diferente, que não dependesse exclusivamente do Poder Judiciário, porque também dentro dessa minha experiência eu consegui compreender um pouco mais de perto quais são as dificuldades que o Judiciário também enfrenta internamente. Então, eles lidam com metas, com números elevados de processo que só crescem por conta do processo eletrônico, e hoje em dia a inteligência artificial também é uma ferramenta que ajuda a dar mais números, ou seja, a multiplicar o número de processos. Então, eu queria trazer para a advocacia que está assistindo esse vídeo ou que se interessou pelo tema a partir do título, que existem outras formas de advogar, que a gente pode trabalhar, que a gente pode construir a nossa carreira, que não dependam exclusivamente do Poder Judiciário. Por exemplo, advocacia colaborativa, mediação de processos, advocacia consultiva, negociação, planejamento familiar dentro do meu espectro de atuação, que é a advocacia familiarista e sucessória, contratos, consultoria, planejamento sucessório, atuação imobiliária extrajudicial, enfim, são uma infinidade de possibilidades que a gente consegue exercer plenamente a nossa advocacia e que não dependem exclusivamente do judiciário e todas as questões que a gente tem que lidar quando a gente opta, quando é uma opção ou quando a gente busca diretamente o Poder Judiciário sem olhar para essas outras possibilidades antes. E quando a gente tem clareza desse tipo de atuação, a gente passa a perceber que o advogado, quando o cliente nos procura,
ele não vende processos, ele vende soluções. Então, eu vou usar uma frase que é de uma advogada colaborativa que eu admiro bastante, que é a Olivia Fust, que diz que o advogado ele não é um ajuizador de processos, ele é um solucionador de demandas. Isso quer dizer que quando o cliente nos busca, a gente não vai vender o processo, a gente vai vender uma solução. E isso muda completamente a nossa forma de atuar. E tem um grande benefício dessa advocacia que não depende exclusivamente do judiciário, que é uma liberdade que uma atuação exclusiva judicial, ela não nos fornece. A gente tem uma liberdade de agenda, de tempo, sem depender de prazos, de datas de audiência, ou seja, a gente consegue ter mais autonomia para construir a nossa agenda. Tem um outro aspecto muito importante que é menos ansiedade processual. A minha área, que é uma área familiarista, a gente lida com muitas emoções e, embora o advogado seja um técnico, ele tem que gerir as emoções dos seus clientes e essa ansiedade processual que também nos afeta é uma coisa que a gente passa a não ter que lidar diariamente. Também tem um outro aspecto que seria a previsibilidade financeira, porque a gente atuando sob demanda e com uma previsibilidade naqueles contratos, naquelas negociações, a gente não vai depender do tempo do processo, que a gente nunca sabe quanto vai ser, quando vai encerrar o processo. Também tem um outro aspecto que é o relacionamento mais próximo com os clientes, porque na advocacia fora, além do processo, a gente consegue ter um contato diferente com o cliente e isso também muda completamente a nossa atuação, porque a gente passa a ter uma relação muito mais simplificada, sem tantas formalidades. Tem um outro aspecto que é muito interessante dessa forma de atuação, que é a possibilidade de ter honorários consultivos. Então, grande parte dos honorários de quem atua nessa área pode vir de consultas jurídicas, que normalmente quem depende só de processo, muitas vezes nem inclui dentro dos honorários os honorários da consulta. E às vezes, para quem advoga nesse tipo de atuação, que seria sem depender do processo, além do processo, a gente pode contar com uma previsibilidade dentro de um esquema de atuação que a gente tem um percentual dos honorários baseado nas consultas. Tem um outro aspecto que também é a valorização profissional, porque quem atua exclusivamente dependendo do judiciário, muitas vezes pode achar que ali vão ter honorários mais valiosos, mas como a gente não sabe quanto tempo pode demorar um processo e a depender da forma de contratação, muitas vezes os honorários que são recebidos no curso da demanda, eles acabam nem remunerando todo o trabalho. Então, essa advocacia que sai do processo, ou seja, que ela é além do processo, ela pode ser mais justa, porque pode ser remunerado especificamente dentro de cada atuação. Tem um negócio que é muito interessante e que também muda completamente quando o advogado não depende exclusivamente de processo, que é quem controla a sua agenda, controla a sua carreira. Dentro desses 20 anos de atuação profissional, eu me vi em alguns momentos questionando a minha carreira, questionando as minhas escolhas e até pensando em sair da advocacia. E quando eu vislumbrei e comecei a atuar na advocacia, que não depende apenas do judiciário, eu mudei completamente a minha vida. E eu quis trazer isso porque outros colegas podem estar nessa fase, ou até colegas que estão em início de carreira, que podem não ter essa visão, porque a faculdade ela não ensina, muitas das vezes, a uma atuação além do litígio, além do contencioso. Então foi por isso que eu criei esse canal, para trazer um pouco de uma experiência, para convidar os colegas que também têm essa experiência a contribuir e mostrar um pouco como funciona e como pode funcionar a advocacia do futuro, que já é presente, que é claramente aquela que não depende do judiciário. Isso já é uma realidade. A gente convive com muitas questões atuais que envolvem o poder judiciário, a forma como as decisões estão sendo tomadas e a forma de atuação com os clientes
e outras possibilidades que estão à nossa disposição, que não dependem exclusivamente do judiciário. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre uma advocacia que muitas vezes não aparece na faculdade, mas que é uma advocacia que a vida nos ensina. Uma advocacia estratégica, preventiva, consensual, sempre que possível, e na área de família, que é a minha área, a maioria das vezes é possível, mas também litigiosa quando é necessário. E é aí o momento de recorrer ao judiciário. Mas acima de tudo, esse canal também se propõe a mostrar a advocacia como protagonista. A advocacia que envolve o protagonismo do advogado. E agora eu faço um convite. Se esse assunto te interessa, se esse tipo de debate faz sentido para você, eu te convido a se inscrever no canal, que aqui a gente vai desdobrar todos esses aspectos da advocacia para além do processo. Eu não me apresentei. Quem ficou aqui até o final, eu me chamo Ana Paula Silva, eu sou advogada familiarista, advogada colaborativa, moro em Belém do Pará e estou completando 20 anos de advocacia esse ano. E dentro desse meu percurso, eu já tive muitas fases, como eu disse anteriormente, mas agora eu entendi que a advocacia moderna, ela exige outras habilidades do profissional e por isso eu também resolvi compartilhar um pouco como eu tenho trabalhado e trocar, a minha intenção também é trocar com os colegas como que essa advocacia nos anos 2026 vem ocorrendo e qual é a prospecção para o futuro. Sejam bem-vindos. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre oportunidades profissionais, advocacia colaborativa, atuação extrajudicial, novos mercados, gestão de carreira e tudo aquilo que pode ampliar a forma como você enxerga a profissão.